Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso 69º programa. E estamos de volta agora com a segunda parte do nosso estudo sobre as crianças índigo, hoje intitulado Crianças Índigo e a Polêmica no Movimento Espírita. Mas antes disso, vamos dar boa noite ao nosso amigo e companheiro aqui de programa, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Aproveitando também, vamos dar boa noite aí ao Ginaldo, a Shirley, Liliane, Fernanda, Carlos Alberto, Fernanda Linhares, Cláudio. E isso aí. Isso Arthur, aí, a perspectiva continua boa, tá? Porque eu gostei muito do anterior. Eu falei, sinceramente, é um tema que eu nunca tinha lido, né? Realmente nunca me interessei por assunto. Já me deixou numa situação um norte bem definido em relação ao tema, com certeza. Hoje você vai trazer mais prova, então aí vai julgar pá de cal, tá certo? Então, vamos que vamos, porque, né, nosso tempo é curto. Vamos lá. Maravilha, Paulo. Realmente, né, nós trouxemos aí os principais pontos da tese das crianças índigo a partir dos seus criadores, né, como vocês puderam ver. É claro que é até desnecessário reforçar que, para entender melhor a apresentação nossa de hoje, será super necessário assistir a primeira, porque lá nós mostramos todos os pontos principais dessa tese das crianças índigo. E hoje nós vamos aqui apresentar justamente a polêmica que alguns anos atrás tomou conta do movimento espírita acerca desse tema. Nós vamos apresentar justamente um indivíduo, né? Um é bem conhecido de todos, o outro nem tanto, né? No caso aí, a gente vai apresentar a fala de Divaldo Pereira Franco, que foi aquele que, de certa forma, introduziu essa temática no movimento espírita, né? E vamos apresentar o contraponto, né? Também, obviamente, de um espírita, que é o Alessandro Bigueto. Inclusive, é bom que eu diga, é bom dizer que nós tentamos entrar em contato com o Alessandro Bigueto, né, por e-mail. Nós tivemos muita dificuldade em achar, né, alguma coisa relacionada a ele. Encontramos um e-mail, que é deixa eu até ver aqui, alessandro.bigueto@anchieta.br, é o único e-mail que nós conseguimos. Mandamos um e-mail para ele para convidá-lo, né, para vir até o programa, mas nós não obtivemos resposta. Possivelmente esse e-mail talvez não exista mais, né, infelizmente. Mas isso não vai, de maneira alguma, diminuir aí a qualidade do que nós temos para trazer para vocês, porque ele certamente viria trazer exatamente isso que nós vamos mostrar aqui, que é um pronunciamento que nós achamos muito interessante. Lembrando que o Alessandro Bigueto não foi o único espírita a se colocar contrariamente à tese das crianças índio. Nós também, lá atrás, nos pronunciamos a respeito, como dissemos no nosso site, né, o espiritismocomkardec.com, mas hoje nós vamos ter aí justamente para que vocês, esses dois pontos, essas duas visões, para que vocês, individualmente, possam se decidir se realmente a tese das crianças de índigo é verdadeira, tem a ver com o espiritismo, ou não, né? Se ela realmente se apresenta isso como uma tese sem credibilidade, né? Que nós não devamos aí seguir. Bem, então vamos lá. Vamos então iniciar com a apresentação, com as palavras de Divaldo Pereira Franco. Deixamos aí bem claro que não se trata de nenhum ataque pessoal ao Divaldo Pereira Franco, né? Nós vamos fazer aí alguns comentários, chamando a atenção principalmente para o fato de que ele realmente foi fiel, aqui nas palavras dele, àquilo que os teóricos da crianças índigo, da tese das crianças de índigo, diziam, né? Ele praticamente, eu acho que chega até 100%,
reafirmou todas aquelas teses que nós vimos no primeiro programa. Então, qualquer dúvida, não lembram, podem ir lá no primeiro programa que a gente vai ver o Divaldo Franco reafirmando tudo aquilo. E nós teremos, então, o contraponto ao final do Alessandro Biquito, ok? É uma gravação, né, que ele fez alguns anos atrás sobre esse tema. Então, vamos lá. Constataram os citados Sim, vamos lá. astrônomos que a partir do ano de 1972 o sistema solar começou a penetrar nessa faixa de fótons e que a partir de 1982 a Terra começou a entrar no mesmo campo. E isso acontece, como disse, em cada 12 mil anos, sendo que durante 2 mil anos o sistema fica totalmente mergulhado nessa imensa faixa de fótons. Bem, deixa eu situar vocês. Divaldo Franco aqui está dizendo que a Terra, em determinado momento, o planeta Terra, adentrou a uma faixa de fótons. E que isso seria uma espécie de sinal para facilitar a reencarnação de espíritos melhores aqui na Terra. Então, é algo que nós, sinceramente, não conseguimos compreender como que algo exclusivamente material, físico, possa ter alguma influência sobre os espíritos. É mais ou menos como a proposta da astrologia, como se os astros tivessem, né, certa influência sobre o nosso comportamento. Então, ele faz esse introito. Claro que nós editamos, né, não dava para esse estudo dele, essa palestra dele tem cerca de 2 a 3 horas, mas tentamos ser o mais fiel possível ao conjunto da ideia. Então, vamos continuar. Recebendo uma luminosidade peculiar e abençoada. A última vez foi denominada a fase do leão. E os chineses já haviam diagnosticado que a próxima seria caracterizada por uma grande revolução, que as tradições da Índia de há 6 mil anos asseveravam tratar-se do grande período da luz, a era de Aquários. Bem, mais uma vez, Divaldo Franco se utiliza de alguns ensinos vindos do hinduísmo, né, que é a religião predominante na Índia, inclusive citando a chamada Era de Aquário, ou Era de Aquários. Então, isso também é algo que o Espiritismo não abraça, né? Nós temos aí a tendência de achar que tudo que é antigo seja uma representação da verdade. Isso não necessariamente é verdade, né? Porque, claro, há coisas na antiguidade que nós podemos muito bem até hoje abraçar, mas não necessariamente, né? Não é porque uma coisa foi dita há 6 mil anos que necessariamente há de ser verdadeira. Continuemos. Esse introito, para fazermos uma análise de que à medida que o sistema solar foi se adentrando na faixa de fótons de Alcione, houve uma migração de espíritos daquela estrela no rumo do planeta terrestre. Bem, ele não diz a fonte disso, né? Onde que isso foi afirmado ou por quem foi afirmado. Então, é algo que vai da visão dele, uma informação que nós realmente procuramos e não encontramos em alguma fonte que pudesse dizer que em determinado período houve esse processo massivo de transmigração. E que a partir de 1982, quando a Terra começou a mergulhar e terminará de fazê-lo por volta de 1912, quando estará
Ali ele comete uma falha, né? Que na verdade ele não quis ir em 1912, né? Porque já passou há muito tempo. No caso, seria 2012. Então, mais uma vez, né, ele entra num terreno muito complicado, que é estabelecimento de datas. Ele faz isso justamente para encaixar com a tese das crianças índigo, onde aquela sensitiva, né, que nós nos referimos, a Tapp, né, Nancy Ann Tapp, dizia que, né, ela afirmava que as crianças índigo iriam começar a começar a reencarnar mais ou menos nessa época, né, década de 80 e início dos anos 2000. Toda imersa nessa faixa de luminescência específica, os espíritos de alta estirpe. Vejam bem, é preciso a gente lembrar de cada detalhe. Ele fala aí claramente, né, que esses espíritos reencarnantes nesse período são de alta estirpe. O que a gente entende? São espíritos já avançados, né, espíritos já aperfeiçoados. Que se encarregarão de dar à Terra a era do espírito imortal, a nova era, como escreveu. Parece igual, mas Kardec fala de era nova. Nova era já começa a nos lembrar desse movimento que nós nos referimos da outra vez, que é um movimento místico, né, de caráter espiritualista, onde se aceita muitas teses mirabolantes que conflitam, na maioria das vezes, com a proposta e com aquilo que o Espiritismo ensina. Capítulo 18, itens 27 e 28. A mudança de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, a partir, portanto, de 2012, aliás. Aí ele se corrige. Essa proposta fascinante veio ensejar-nos o que aconteceu nos primórdios da nossa cultura, quando, do sistema do cocheiro e de Capela, 4 migrações de espíritos, entre os quais os arianos e os egípcios abandonaram aquele sistema para mergulharem na indumentária terrestre, favorecendo o nosso planeta em transição do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, no grande movimento que se instalou na Índia e a seguir no Egito, posteriormente na Pérsia, mais adiante na Caldeia, na Babilônia e ainda mais tarde na Judeia, formando as raças padrões da cultura terrestre ao largo dos tempos. Depois de largos estudos, essas crianças foram classificadas como portadoras de transtorno do déficit da atenção. Então veja que ele admite, né, de certa forma, que essas crianças ditas índigo foram classificadas como tendo esse, né, déficit aí, que é o TDAH. TDA. Ou foram consideradas crianças T, transtorno, D, do déficit, A, de atenção, H, hiperativas. Esses 2 grupos considerados patológicos, TDA e TDAH, passaram a preocupar os psicólogos e os educadores, porque se tratam de crianças rebeldes, atrevidas, que nos fitam nos olhos e fazem exatamente o que lhes apraz. Estudos mais profundos tentaram estabelecer uma correlação de natureza elétrica no sistema nervoso, produzindo esses temperamentos hiperativos ou esses temperamentos reativos. Crianças que não se submetem, sob hipótese alguma, a quaisquer orientações, especialmente se impostas. A partir de 1982,
o número delas cresceu assustadoramente. E a partir de 2000, chegam já à casa de alguns milhões de crianças supostamente portadoras de transtorno da personalidade e da atividade, da afetividade. O que fez que laboratórios tentassem sintetizar substâncias químicas que, atuando no sistema nervoso central e na rede de neurocomunicações, acalmassem-nas, tornando-as dóceis, capazes de reflexionar de maneira gentil e nobre. Surgiram então, entre os vários produtos, um deles que se tornou célebre, a Ritalina, denominada droga da obediência. A criança que é submetida a esse tratamento muda realmente de comportamento. Não se torna dócil, torna-se obediente. Não se torna afável, faz-se submissa. No entanto, porque o assunto cresceu demasiadamente, psicólogos mais atentos e interessados na vida profunda, pertencentes às doutrinas transpessoais, começaram a observar que essas crianças TDAH, apresentavam uma aura, uma irradiação, numa tonalidade muito especial, em um azul forte. Bem, aqui nos deparamos, pessoal, com uma imprecisão muito grande por parte do Divaldo Pereira Franco. Primeira coisa, que não foram psicólogos, né? Ele utiliza aí o plural, e isso não corresponde ao que aconteceu. Na verdade, como eu contei para vocês, isso partiu da Ann Tapp, que ela inclusive vai citar aí. Essa é uma criação exclusivamente dela, e ela não era psicóloga. Ela se autoproclamava parapsicóloga e sensitiva. E também médium, né? Se a gente for ver no site oficial dela, ela já está desencarnada, mas o site ficou, óbvio, ela se utiliza do termo psychic. Psychic, em inglês, seria o correspondente a médium em inglês, em português, ok? E ela não tinha formação nenhuma, ela se autoproclamava parapsicóloga, mas ela não tinha, na verdade, essa formação, ela nunca provou ter, tá? Então, temos uma imprecisão bastante significativa aí nesse relato. Na tonalidade índigo. E, obviamente, vocês devem, de imediato, estranhar que psicólogos venham falar de aura, né, pessoal? Né? Isso você não vai encontrar em praticamente lugar nenhum, de psicólogo enxergando a aura das pessoas, fazendo diagnóstico em função de aura, né? Então, isso realmente carece completamente de base na realidade. Essa tonalidade advém de uma planta na Índia que passou a dar a cor dos blue jeans e de outros tecidos. E essas crianças passaram a ser chamadas também de crianças índigo, por causa da emanação de que eram portadoras às suas auras. Os estudos prosseguiram e psicólogos como a doutora Nancy N. Tupper. Bem, ele erra no nome, né? Nancy Ann Tapp, não tem nada de N. Tupper aí. E ela não era psicóloga, e na verdade foi ela que surgiu, né? Vou repetir aqui, ela que surgiu com essa ideia. Então, não há nada anterior a ela, como ele deixa entrever. Que sugeriu a palavra índigo para essas crianças especiais, entre aspas, abriu campo a que outros terapeutas e psicólogos do comportamento
as estudassem mais detidamente. Como eu expliquei para vocês, na verdade foram ex-alunas dela que deram isso daí, né, a esses estudos, digamos assim, publicando os livros. Eu mostrei os livros para vocês, né? Em nenhum momento houve, por parte de outros psicólogos mais renomados, qualquer tipo de sanção a essa tese das crianças índigo, mesmo nos Estados Unidos. Foi quando outros investigadores tiveram ocasião de observar que são crianças irrequietas, mas não necessariamente portadoras de patologias. Existem as crianças TDA, as crianças TDAH, mas também existem crianças com aquelas características não patológicas, não doentes. Depois de estudarem detidamente, eles conseguiram fazer uma separação entre a conduta das crianças TDA e daquelas crianças índigos ou das crianças cuja aura muito alva passou a denotar como crianças cristais, que são diferentes das crianças índigo. São dóceis, nem sempre atendem às nossas imposições de adulto, mas elas permanecem em uma situação de meiguice, de afabilidade, embora façam o que lhes apraz, em uma forma de autossuficiência. Elas nos olham como se estivessem conscientes de quem são. Apresentam uma forma de independência de conduta e têm algumas dificuldades na área das nossas imposições. Então, a partir desses estudos, um casal de psicólogos americanos resolveu aprofundar essas observações e estabeleceu que, na imensa... Bem, já adianto para vocês que esse casal, que ele diz que é de psicólogos, primeiro, não são psicólogos. São justamente aquele casal que eu apresentei para vocês no estudo passado. Ele é economista e que lida com engenheiro e que trabalhava à época como engenheiro de som, e a sua esposa que era cantora. Então, o que nós temos geralmente aí, e isso se repete muito, são pessoas querendo, quando defendem teses, colocá-las como sendo teses que tenham um embasamento acadêmico. Isso é uma inverdade. A tese das crianças índigos nunca teve qualquer tipo de embasamento acadêmico por parte de profissionais da área, sejam educadores, psicólogos, médicos ou qualquer tipo de profissional da área de saúde. Essa patologia das crianças portadoras de transtorno de atenção e também de hiperatividade, havia crianças rebeldes, mas que não eram doentes, que necessitavam de uma nova orientação psicológica e uma nova metodologia educacional. Eram as crianças da nova era. Essas crianças estavam na Terra com uma finalidade especial de criar biótipos para o futuro da humanidade. Da mesma forma, dizemos nós, que aqueles que vieram de Capela criaram esse biótipo físico, os caracteres morfológicos das diversas raças. Essas crianças agora vieram também proporcionar-nos uma biotipia de natureza transpessoal, de natureza transcendental. Vieram para criar modelos perfeitamente intelectuais e abrirem espaço ao sexto sentido, no qual nós estamos entrando lentamente. O sentido da percepção extrafísica. O sentido... Bem, aí vemos que ele tenta atrelar a existência dessas crianças à questão da própria mediunidade, no sexto sentido,
né, de uma paranormalidade e tudo mais. Vamos lá. De natureza intuitiva. Essas crianças, por incrível que pareça, conseguem comunicar-se umas com as outras através da telepatia. Bem, infelizmente, mais um dado que é apresentado sem prova alguma. Algum de vocês conhece alguém, mesmo adulto ou criança, que se comunique pela telepatia? Então, fica realmente complicado. Você simplesmente chegar e afirmar coisas sem apresentar as provas. Que casos foram esses? Né? Onde é que estão? Onde é que elas estão? Como é que foi comprovado, né, que elas se comunicavam por telepatia? E muitas vezes essas comunicações faz que elas manipulem os adultos. Por exemplo, se são meninas, elas manipulam os genitores masculinos. E se são meninos, eles manipulam os genitores femininos. Bem, nós sabemos que isso é quase como que natural. Existe esse relacionamento cruzado. Geralmente, meninas, né, têm essa fixação maior pela figura do pai, enquanto os meninos têm uma fixação maior pela figura da mãe. Isso é plenamente normal e não é uma característica unicamente dessas crianças. Consegue manipular as mães, fazer chantagem, terminar por conseguir o que almejam. Bem, nós sabemos também que crianças que fazem isso é que não estão recebendo uma educação, né, muito adequada por parte dos pais. Então, isso também não é uma característica que se possa dizer de crianças X ou Y. Basta com que os pais tenham ou deem uma educação frouxa, que então qualquer criança vai passar a ter esse tipo de comportamento, de manipular os pais a seu bel prazer. Eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, e os pais, como cordeirinhos, ficam atendendo às necessidades dessas crianças, o que nós sabemos que não é nada saudável para elas e também para os próprios pais. Enquanto que as meninas, por sua vez, conseguem, manipulando os pais, terem atendido os seus pequenos caprichos. Então, os observadores estabeleceram que essas crianças índigos nascem e sentem-se como seres diferentes, como seres nobres. Deu a impressão de que são até superiores aos pais. Elas acreditam merecer estar neste mundo. Isso nós citamos, né, no nosso primeiro estudo, na quarta-feira passada, onde os teóricos das crianças índigo dizem isso. É exatamente isso que ele está dizendo. Este mundo parece que foi preparado para elas. E se surpreendem quando não são compreendidas, ou quando as pessoas não pensam da mesma maneira em relação à sua conduta. Não tem problema de não estima. Elas têm um tipo de consciência embrionária de que devem ser respeitadas. E por isso mesmo dizem com muita frequência aos seus pais quem são, deixando transparecer reminiscências de outras vidas, de outras estâncias, de outros lugares onde teriam habitado. Essas crianças têm muita dificuldade de lidar com autoridades absolutas, particularmente quando essas imposições não são explicadas e não apresentam questionamentos. Não é o fato de dizer você vai fazer e ela redargui não faço e não faz. Elas exigem uma outra psicologia, porque é como alguém com uma grande capacidade que está mergulhado no vasilhame, no qual não existem os mecanismos apropriados para exteriorizar toda a sua potencialidade. Vemos aí claramente que há a mesma inversão que nós citávamos no nosso estudo passado.
onde uma característica negativa passa a ser entendida praticamente como positiva e a culpa toda vai para a sociedade, vai para os pais, quer dizer, dizendo que dando a entender que são crianças incompreendidas, que a sociedade toda que está errada e só as crianças que estão certas. Então são rebeldes, irritam-se, desequilibram-se e muitas vezes agridem, recusam-se a desempenhar as tarefas que lhes são impostas. Por exemplo, veja bem, tarefas que lhes são impostas. Pessoal, todos nós sabemos que com crianças, geralmente a coisa tem que ser assim. Né? Não estamos dizendo aqui, não estamos afirmando que seja na base da violência, nada disso. Mas se a gente deixar tudo por conta das crianças, né, Paulo? A coisa não anda, elas não vão para a escola, elas não fazem um dever de casa, elas vão querer apenas brincar. Então, é claro que existe uma imposição e que é natural por parte de qualquer pai que zele para o futuro das crianças. Né? Então, não é assim que a coisa funciona. Esperar uma fila, ficar sentado em um lugar mais de 3 minutos, elas não conseguem. Porque há no sistema nervoso uma tal irritação e uma tal necessidade de afirmação que chega a perturbar-nos. A nós outros adultos acostumados com regras e com imposições do nosso ego. Então, novamente, veja que ele encara as regras aí nesse momento como sendo algo negativo. Pessoal, imagine se a nossa sociedade não tivesse regras. Imagine que numa fila, que inclusive ele cita ali, né, não houvesse uma regra de que aquele que chegasse depois ficava no fim da fila. Como é que ia ser? Né? Ia ser o verdadeiro caos. E ainda atrela isso como se fosse uma questão de ego. Isso tudo para tentar referendar o comportamento dessas crianças. Essa observação aí do Carlos Alberto, Arthur, espíritos de auto-estirpe que não conseguem seguir normas, se até Jesus seguiu as regras da sociedade, matou a pau, porque para mim é o contrário, porque quanto mais é evoluído, mais ele segue as normas da sociedade. E não fica irritado com qualquer coisa. Ah, não, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Exato. Exatamente. Complicado, viu? Muito complicado. Só uma coisa. Sempre caracterizado pelas nossas paixões. Sim, pode falar. Dentro do que você pesquisou aí, ele falou muito de ciência, citou psicólogo, A, B, C, sei lá. A psicologia hoje enxerga essas crianças assim, dentro dessa classificação que eles estão colocando, crianças índico, cristais, alguma coisa assim. Tem algum cientista mesmo, tá? Não estou... Sim. Entendeu? Sim. Não há, Paulo, não há. Inclusive o Bigueto vai falar nisso, né? Ele que tem formação em filosofia, história e educação, né? Então, o pessoal da educação sempre trabalha muito em consonância com os psicólogos, né? E não há nenhum trabalho acadêmico, ele vai citar, inclusive, isso, e nós reafirmamos aqui, não há nenhum trabalho acadêmico que referende essa questão de crianças índias. Ótimo. Isso sim. Elas se frustram com sistemas. Por que tem que ser assim? Com as tarefas, por que eu tenho que fazer? E com as nossas imposições, caso... Gente, é claro que as crianças não sabem de início por que elas têm que fazer as coisas, porque elas não entendem o mundo como ele é. Por que eu tenho que ir para a escola? Elas não entendem realmente por que tem que ir para a escola. Se você não disser para elas a razão daquilo, elas não vão saber. Ninguém nasce sabendo. Não é mesmo, Paulo? Sim, com certeza. E se fosse assim também, não podia aplicar nem vacina nas crianças, porque como é que faz? Exatamente. Elas jamais vão entender por que estão recebendo a vacina. A vacina. Vão questionar tudo, isso é natural. A criança, o jovem é questionador em função, basicamente, por sua ignorância, no sentido de desconhecimento. Sim. Só nós, adultos, é que temos esse conhecimento e passamos para ela. Olha, fulano ou fulana,
é assim por causa disso, daquilo. Aí ela começa, né, a entender os porquês de tudo. Não lhes expliquemos a razão pela qual, a ponto de fazer-se entendidas, costumam identificar de maneiras mais eficazes a forma de fazer as coisas, isto é, fazem as coisas, porém, conforme lhes apraz. Não tem medo de ameaça. Quando seu pai chegar, você vai ver. Elas ficam indiferentes, e quando o pai chega, elas aí veem e não se importam. Se são golpeadas, maltratadas, gritam, esperneiam e ficam contentes, porque irritaram os pais. Daí o mecanismo tem que ser de natureza muito especial. Por fim, elas parecem não se relacionar bem com pessoa alguma, a não ser com aqueles que são portadores dos mesmos sintomas, que têm as suas mesmas características. O que difere... Viram aí, né? Parece não se dar bem com pessoa alguma, a não ser com as crianças com a mesma problemática. Das crianças TDA ou TDAH, que são agressivas e que se maltratam e muitas vezes trazem um caráter autodestrutivo. Essas crianças índigo foram classificadas em 4 tipos especiais. São crianças que fazem parte de um grupo denominado como humanistas. Se elas forem bem educadas, se receberem uma orientação consentânea ao seu estágio de evolução, com disciplina bem se vê, elas serão os futuros advogados, serão os futuros diplomatas, terão facilidade de lidar com relacionamentos internacionais, terão uma acuidade especial para as problemáticas da justiça e da lei, porque tem interiormente um critério do que é justo, porque se consideram vítimas de um sistema injusto e por isso mesmo elaboram critérios de justiça a benefício da sociedade futura. Bem, isso não faz muito sentido, né? Porque se apresenta esse comportamento quando criança, inclusive, como foi bem dito ali, é dito pela própria Nancy Tapp, de que podem, às vezes, até matarem os pais e coleguinhas de sala, como é que fica esse comportamento aí na idade adulta, se não for devidamente tratado, digamos assim, né? Então, não parece algo que vá realmente dar em alguma coisa boa, como ele está dizendo aí, excelentes advogados, excelentes diplomatas, e o diplomata tem justamente ter um grau de empatia muito grande, tem que ter uma diplomacia, né? Porque senão seria diplomata muito grande, e não agir dessa maneira destemperada, passando por cima dos outros para fazer valer a sua própria vontade. Tem muita coisa aí que não está realmente batendo. O segundo grupo é de crianças índigo, artistas, enquanto que os humanistas são portadores de um porte fisiológico que impressiona, de uma inteligência rutilante. Os artistas serão de estrutura menor, porque os estudiosos dessa área chegaram à conclusão de que há um trabalho genético para poder proporcionar-lhes a instrumentalidade para o desempenho da tarefa. Vocês devem se recordar que os teóricos das crianças índico falam em manipulação do DNA. Inclusive, o casal lá, em que nós verificamos, né? Um deles é médium, ou se diz médium, e segundo o espírito que ele diz receber, o tal do Crion, diz que há uma manipulação genética por parte aí dos ETs, enfim, de espíritos. Então, ele, então, de certa forma, abraça essa ideia, dizendo que eles têm características genéticas diferentes de todo o resto, que existe uma manipulação aí.
Então essas crianças artistas estarão dentro de um grupo de sensibilidade. Ao dedicar-se à arte, serão esplendorosos. Da fase infantil, serão irrequietos, sem definir exatamente o que querem. E os psicólogos recomendam, se ele se dedicar à música, não compre um piano. Alugue, porque logo, logo ele enjoa do piano e larga. Então as crianças artistas, pela sua sensibilidade, podem tornar-se criminosos seriais. A maioria... Viram aí? Que as crianças artistas podem se tornar criminosos seriais. Então, novamente, nós perguntamos, como da outra vez, como que espíritos tidos como avançados, evoluídos, né, aperfeiçoados, podem vir a se tornar serial killers, que são os criminosos seriais. Isso faz algum sentido para nós espíritas? Das crianças homicidas nos Estados Unidos e na Europa, estudada pelos especialistas dessa nova era, apresentavam as características humanistas e artistas, porque contrariadas, recalcadas, criaram conflitos. As nossas exigências descabidas, o descuidado dos pais, que preferem remunerar educadores, empregados, babás, enfermeiros, para exercerem a tarefa que a eles a vida delegou e que eles escolheram, porque procriaram, porque quiseram. Essas crianças tornam-se rebeldes e muitas vezes matam os próprios pais. Viram aí? Essas crianças... E a culpa foi dos pais, segundo ele. Então, isso é muito sério, pessoal. Então, não dá realmente, né, para a gente realmente se calar frente a isso tudo. E ele fala em psicólogos, não encontramos nenhum psicólogo de renome, né, que possa, de alguma maneira, abraçar essas ideias, mesmo porque não há nenhuma fundamentação nisso tudo, não há nenhum trabalho acadêmico, como vocês, inclusive, vão ver o Alessandro Piqueto reforçando justamente isso daí daqui a pouquinho. E aqueles que revelaram crimes hediondos na escola, como aconteceu na Escócia, na América do Norte e em outros países, eram portadoras desses maus tratos, que a sua mente privilegiada resolveu elaborar um mecanismo de desforço, sem ter a lucidez moral, a consciência, para perceber que se tratava de crime. Na sua insania e na sua ignorância, falta de consciência, era necessário chamar a atenção e impor. Daí, não é conveniente que se pense que toda criança... E é bom lembrar, né, Paulo, que no Espiritismo nós aprendemos que as leis de Deus estão impressas na consciência. Como é que ele diz que espíritos elevados não têm consciência de que aquilo é um crime? Não, e o grande problema é o seguinte, existe o esquecimento, tá? Sim. Mas as tendências instintivas falam por si. Então, se você é evoluído lá atrás, vamos dizer, já lá desde trás, então, a sua vida hoje, você vai mostrar essa evolução que você teve lá, não tem como. Você se evoluir lá e mostrar um atraso aqui. Isso é incompatível, cara, não tem como. Sim. Realmente difícil. Não dá. Criança índigo será necessariamente um anjo. É uma criança portadora de alta capacidade mental, de uma grande inteligência, que deve ser perfeitamente orientada para que a sua aplicação seja coroada de resultados satisfatórios, quando não exitosos. Bem, vemos aí uma certa contradição, porque, então, são espíritos adiantados apenas em inteligência e não em moralidade. Né? Então, não como é de autoestima, ele falou que eram. Exatamente. Contradição mesmo. Contradição completa. Né? Porque nós sabemos realmente que há espíritos desenvolvidos em inteligência, mas são falidos moralmente.
poderíamos até citar o Adolf Hitler da vida e tantos outros aí, né, cuja inteligência foi voltada para o mal, inclusive tirando a vida das pessoas, direta e indiretamente. É bem o caso aí. Então, como é que esses espíritos com esse perfil seriam aí justamente os reformadores da nossa sociedade, se em vários pontos se encontram até abaixo delas, abaixo da própria sociedade, com comportamento antissocial e até mesmo violento? Já afirmam que essas crianças interdimensionais serão as portadoras da mediunidade, que desde cedo entrarão em contato com os espíritos, seduzão, sem medo, brincarão com esses desencarnados. Quando eu li isto, eu fiquei muito triste. Por que essa tese não veio há 80 anos? Porque eu seria uma criança índigo, interdimensional, que aos 4 anos eu brincava com os espíritos. Então eu fiquei lastimando, mas eu me conformei. Tem a criança índigo e tem o adulto indigno. Vai ver que eu estou na segunda classificação, mas sou também dentro. Então estamos vivendo este momento de transição. Bem, eu vou dar uma adiantadinha aqui. Eu estou até vendo se eu coloquei aqui o... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E eu vi nas minhas pesquisas... Bem, então, pessoal, vocês viram aí, né? Eu acho que deu para completar. Então, é uma ideia norte-americana... Deixa eu até tirar aqui para a gente ganhar um tempinho. Paulo, deseja comentar alguma coisa enquanto a gente acha aqui o ponto? Pois é, quem comentou que está tudo fora da codificação, mas não baixa nada, cara, porque não tem jeito. Se esses espíritos vêm para nos ajudar, a sociedade da Terra, né, a evoluir, como é que são desse jeito? Exatamente. Muito mais pelo contrário, a gente ser seguidor das leis, não questionar nada, né? Tipo cordeirinho mesmo, tá certo? Porque aí sim dá exemplo, mas dentro dessa rebeldia aí que até serial killer, igual você falou, pode ocorrer, não, sinto muito, cara. Não dá, não. Exatamente. Bem, então agora, né, chegamos aí à parte onde foi um dos espíritos que se pronunciou. Claro que gostaríamos de trazer todos aqueles também que se pronunciaram, tanto a favor quanto contra, mas escolhemos esses dois para que nós tenhamos aí uma amostra. Então, vamos ver aqui o finalzinho do Divaldo, ele já falou tudo que eu acho que era necessário, repetiu boa parte daquilo que os teóricos, a teórica maior, né, que foi a TAP, e depois o casal, que não eram de psicólogos, né, como dissemos, um era economista e a outra era cantora. E abrindo o elenco das possibilidades felizes. Mas, em outras palavras, é o que diz Allan Kardec em A Gênese, no último capítulo, quando ele fala dos sinais dos tempos, que a Terra não será destruída por um grande cataclisma, não será um fenômeno geológico, mas será um fenômeno espiritual, lento, a mudança dos seus habitantes, a transferência dos maus e a chegada dos bons. E isso em poucas gerações. Então vejam aí, ele atrela as crianças índigo à chegada dos bons, mas são bons que matam os próprios pais, têm um comportamento de sociopata, não se adequam às regras da sociedade, às regras mínimas, até mesmo de encarar uma fila. Então nós temos espíritos piores do que estão aqui, que vão reformar o mundo, vão melhorar o mundo. Não dá realmente para entender. Ações mudará totalmente o clima. Aqueles que forem para o exílio reeducar-se-ão. Criança índigo, de fato, é um conceito que não aparece no Espiritismo em nenhum momento da obra. Isso é um conceito importado da cultura norte-americana, né? Nós sabemos que Lee Carroll, né, que é um dos sujeitos que
idealizou isso, ou nos Estados Unidos na década de 90, e a partir de ser médium, né, ou ter um tipo de mediunidade, orientado por outros médiums, teria uma tarefa de dar, enfim, comunicação a um espírito chamado Crion, né, que seria um espírito elevado, etc., e que a partir daí começou a desenvolver uma série de conceitos em torno da ideia de criança índigo, né? Então é uma ideia norte-americana, dentro de um contexto norte-americano, dos Estados Unidos, daqueles movimentos de seitas norte-americanas, e que é muito pouco próximo do conceito de Kardec, é muito pouco próximo do conceito do espiritismo. Então, o que precisaria ser colocado antes da gente analisar por que não é possível trazer para dentro do espiritismo, quais são os problemas de você aproximar o espiritismo de conceitos como esse, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quais são as características que são colocadas dessas crianças índigo? Eu vou citar algumas, nem é possível, né? Aquele que está nos assistindo aí não teria a paciência de ouvir todas elas, mas algumas, pelo menos, para a gente começar a tentar entender e comparar com Kardec. Acho que essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Bom, a primeira característica é que essas crianças seriam crianças de uma nova geração, que viriam habitar o planeta Terra, e que teriam por missão transformar o planeta. Até aí não vejo nenhum problema, nada de errado e tal. É um conceito, é uma questão muito genérica essa, né? Segundo, que características então essa nova geração teria? E isso eu não estou dizendo o que eu interpretei, estou dizendo o que eu li. Isso está escrito nos textos que vêm via mediunidade. Tem vários livros, né? Um deles, que acho que o livro principal, é Crianças Índigo. Que inclusive mostrei aqui para vocês. Ele está absolutamente correto. Cita o Lee Carroll, que é o médium que recebe o tal do espírito Crion que habita o Sol. Que foi traduzido no Brasil em 2005, né? Essas crianças seriam crianças que, primeiro, absolutamente rebeldes, né? E que muitas vezes até, para cumprir a sua missão, essa missão de renovar o planeta, etc., matariam, né? Então matariam. Então eles fizeram uma investigação. Crianças americanas que teriam matado seus colegas, ou os pais, ou colegas de escola, classificaria como crianças índigo. Então, dentre essas características, a gente vê que então é essa questão de uma agressividade absurda, enorme, né? Você chegar ao ponto de matar alguém para tirar do seu caminho para cumprir a sua missão. O que é uma coisa difícil de você, usando o crivo da razão mínima, nem diria mais do que isso, é difícil de você aceitar, né? Então, essas crianças, elas seriam crianças que manipulariam os seus pais, né? Então, o texto diz o seguinte: não são manipuladas pelos pais, como se a função dos pais fosse manipular e não educar, mas elas que manipulariam os seus pais para que os seus pais fizessem aquilo o que elas desejam, né? Isso é texto. Isso está lá traduzido, está no inglês, está no português, exatamente assim. Essas crianças teriam o DNA modificado, né? E teriam o cérebro mais desenvolvido do que crianças normais. Uma outra característica que é importante ressaltar para você que está assistindo aí, que essas crianças só convivem ou só conseguem conviver bem com os seus iguais. Ou seja, elas só conseguem conviver bem quem é criança índigo. Viram que foi justamente o que o Divaldo falou, sendo que foi coerente o que é ensinado, né, pelos teóricos da crianças índigo, da tese das crianças índigo. Tem aura azul, ou que teria todas essas características que eu acabei de escrever. Eu só estou aqui colocando algumas características para a gente comparar. Veja, quais são os problemas disso? Eu, de cara, vejo vários problemas, né? O primeiro problema é que nós estamos aí endeusando, de certa maneira, né, bad boys, né, se assim eu posso me expressar, norte-americanos, né, que seriam esses garotos, jovens, etc., absolutamente agressivos, que não conseguem muitas vezes conviver com o outro, que são fruto de uma sociedade extremamente violenta, que não é só a sociedade norte-americana, que é a sociedade mundial, né? E nós temos vários jovens assim, não só nos Estados Unidos, mas também nós temos no Brasil.
E que, no fundo, se nós pudéssemos usar uma categoria sociológica ou psicológica, são sujeitos que não conseguem levar em consideração o outro, que são violentos em relação ao outro, que não conseguem conviver com o outro diferente em hipótese nenhuma, portanto, eu poderia chegar até uma classificação mais científica de sociopatas, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos endeusando esses sujeitos, bad boys, para dizer o mínimo, e sociopatas para categorizar como tem que ser, como se fossem crianças especiais, elevadas, maravilhosas, que viriam aqui para cumprir uma missão. Esse é um lado da história. O outro lado da história é que esse discurso de apenas conseguir conviver com o outro, né, me remete a teorias norte-americanas, europeias, nazistas e eugenistas, que foram muito presentes nessas sociedades da década de 50, 60, mas que até hoje estão presentes. Até hoje essas teorias estão presentes nessas sociedades. Então, qual é a diferença de um jovem da década de 50, eugenista norte-americano, de dizer eu só convivo com o branco porque o branco é superior, porque o branco tem a missão de povoar esta nação, e o branco de um determinado segmento ainda, o branco puro, né? Porque, na verdade, não pode esquecer que não é só o branco, é o branco puro. Na visão eugenista, esse sujeito é mais elevado. É mais elevado que o negro, é mais elevado que o índio, é mais evoluído que todos os outros. Então, não me parece que tem muita diferença desse discurso, dizer esses sujeitos são sujeitos especiais para conduzir a nossa nação. Até hoje esse é um problema na sociedade norte-americana. E também não é diferente do discurso nazista, em que o judeu não era do mesmo nível. E aí, tanto no discurso nazista quanto no discurso eugenista norte-americano, você tira da frente também. Você tira da frente matando, você tira da frente excluindo, você tira da frente eliminando esse sujeito que supostamente também estaria atrapalhando a missão dos brancos criar uma sociedade civilizada. Basicamente, os dois conceitos são idênticos, só que um carrega os termos, se assim eu posso dizer, do mundo, sociais, até envolvidos numa roupagem filosófica, etc. E o outro carrega termos místicos de seitas norte-americanas. Isso é um problema em si. Né? E eu vi nas minhas pesquisas que não só nós fizemos essa crítica, porque essa mensagem foi difundida no mundo inteiro, né? Mas o mundo inteiro fez críticas, os franceses fizeram críticas, etc, porque isso é altamente problemático. Eu não só digo que os espíritas teriam que olhar com um pouco mais de razão e bom senso para isso, como todo mundo, porque não faz o menor sentido. É só quem não conhece essa história para não perceber que isso é fruto de uma cultura, e de uma cultura enraizada no mundo, de uma cultura que vem em roupagem mística. Bom, muito bem. Esses são problemas sociais, etc., e filosóficos que eu enxergo nesse tipo de movimento. Não cheguei na educação ainda. Qual é o problema disso em relação ao espiritismo, né? E aí o espiritismo eu considero que são vários. Além disso que eu já citei aqui, né? O Kardec concebe o espiritismo, acho que isso é uma coisa importante de dizer para o espírita e para o não espírita, né? Que às vezes vai ouvir isso vai lá, sei lá, por alguma razão, vai a algum centro espírita, em algum movimento, e ouve isso pela primeira vez em algum lugar aí dentro do movimento espírita. Dentro do movimento espírita ainda considero isso mais problemático, porque veja bem, o Kardec concebe o espiritismo como uma ciência, uma filosofia e uma religião. Mas no fundo, a elaboração do conhecimento dentro do espiritismo, a elaboração vamos dizer assim, do corpo de teoria espírita é concebido como uma ciência. E dentro da ciência, para que você tenha conhecimento, para que você tenha produção de conhecimento, você tem que ter critérios. Esses critérios têm que ser claros. E esses critérios têm que ser critérios que usem por base a razão. Razão, bom senso, investigação, pesquisa científica. Então pergunto eu, dentro dessa seita, quais são as pesquisas científicas, verdadeiramente científicas e validadas por uma comunidade de estudiosos e pesquisadores sobre mutação de DNA do ser humano? Cérebro diferenciado desta geração, né? Comprovações que crianças que são com esse alto grau de agressividade são benéficas para a sociedade. E eu não vejo nenhuma
Percebe? Então, o Kardec vai dizer o seguinte, para que o Espiritismo, ele diz isso na Gênese, o Espiritismo é uma ciência dinâmica, portanto, nós não estamos aqui dizendo que nada pode ser incorporado das discussões contemporâneas, das pesquisas contemporâneas ao Espiritismo. Mas desde que passe pelo critério científico, de cientificidade. Desde que você tenha pesquisa, desde que você tenha investigação, desde que você tenha um amplo debate com pessoas especializadas naquele assunto, desde que essa pesquisa, essa investigação seja séria. Exatamente, né? Foi pego essa teoria de uma seita místico-esotérica americana e repassada aqui para o nosso movimento espírita sem qualquer tipo de comprovação de que aquelas suposições todas estivessem corretas, né? Alegando que as crianças se comunicam por telepatia, que tem um DNA modificado, um cérebro diferente, quer dizer, simplesmente foi jogado dentro do movimento espírita sem qualquer tipo de comprovação daquilo que estava sendo dito. Então, é o que nós sempre aqui no Polêmica Espírita dizemos, né, eu, Paulo, enfim, né, todos aqui os convidados, que antes de a gente chegar numa tribuna espírita, né, porque todos nós, de alguma maneira, somos representantes do espiritismo, que tenhamos esse cuidado antes de propagarmos determinadas informações sem o devido lastro, principalmente na realidade, e não distorcendo informações como nós vimos aí. Não houve qualquer tipo, essa história sequer veio de psicólogos. O Lee Carroll, sua esposa, sequer eram psicólogos. É um médium que possivelmente passou por um processo aí de fascinação de um espírito que, obviamente, vai se dizer sempre muito evoluído, é uma estratégia muito comum, né, dos mistificadores se dizerem que habita o Sol, Marte, Saturno, justamente para terem suas teorias mais malucas possíveis aceitas com maior facilidade. Que, de repente, nem como em toda ciência, ela não é definitiva. Olha, é assim, pronto, e acabou, e não se faz mais investigação a respeito disso. O Kardec fez isso com o próprio Espiritismo. Se você pegar o processo que Kardec concebeu o Espiritismo, ele não aceitou diretamente dos espíritos uma informação que os espíritos traziam. O Kardec rejeitou inúmeras informações que os espíritos traziam, porque essas informações eram contrárias à razão. Porque essas informações eram contrárias ao bom senso, porque elas eram contrárias àquilo que se podia observar dentro de uma investigação séria, verdadeiramente bem feita. Esse é um aspecto importante. Então, veja, não é possível importar, o Espiritismo não pode flertar com uma teoria que veio lá de um médium, que ninguém sabe de quem, de onde exatamente, de um sujeito que recebeu um espírito, que a gente nem sabe se de fato é espírito, que a gente nem sabe se de fato se isso não é anímico, que não foi estudado, que não foi investigado. Nós não temos nenhuma comprovação científica sobre, por exemplo, o DNA modificado, né? Ou sei lá eu, né? Cérebros modificados. Não temos nenhuma comprovação científica dentro desse movimento e pela ciência. É o contrário, por exemplo, de Kardec ter investigado a reencarnação. Embora a ciência não aceite a reencarnação, mas nós tivemos, ao longo do século XX, por exemplo, 19 e 20, uma série de pesquisadores investigando a reencarnação, por exemplo, e a vida pós-morte, investigando dentro dos parâmetros científicos, da observação, da análise, do debate, da investigação criteriosa e séria, com um processo racional por trás daquilo e lógico, inúmeros, inclusive que não eram partes interessadas, né? Se você pegar a pesquisa, sei lá, do americano, Ian Stevenson, agora, no século XX, que comprova a reencarnação, ou analisa as evidências da reencarnação, etc., ele fez uma pesquisa séria. Você pode até discordar, você pode ter um cientista que discorde, você pode ter um psicólogo que discorda, não é problema nenhum. Mas ele usou os critérios científicos, ele fez e colocou isso para uma discussão científica séria, dentro da comunidade científica. O outro exemplo que você pode dar, o Einstein, por exemplo, quando chegou a teoria da relatividade, não é porque ele era o Einstein que a comunidade científica aceitou o que ele disse. Ele publicou aquilo em revistas sérias
E a comunidade científica estudou, discutiu, investigou, debateu, para se chegar a uma comprovação posteriormente. Então, as coisas não são desta forma, simplesmente importando teses e teorias que aparecem, a gente não sabe de onde, não sabe como, isso é o menor critério. Desculpem a minha ênfase, mas né, isso não é sério, isso não é correto, isso não é para o espírita fazer, porque Kardec não concebeu o espiritismo dentro do molde de uma seita, ele não concebeu o espiritismo dentro do molde de uma religião convencional, ele concebeu o espiritismo como uma ciência. Isso é fundamental. Terceiro aspecto, há uma nova geração de espíritos vindo? O Kardec diz que sim. Se a gente pensar que a evolução do ser humano, né, dentro da visão espírita, é feita através do processo de reencarnação e de vidas sucessivas, e que eu passo por esse mundo, e ao passar por esse mundo, eu sou educado, eu busco conhecimento, eu sou integrado a um novo conjunto de conhecimentos do mundo, de visão, de uma nova cultura, já mais avançada muitas vezes do que a anterior, etc. Enfim, se o meu processo é de progresso intelectual e moral dentro da minha vivência neste mundo, quando eu reencarnar de novo, a nova geração que reencarnar, naturalmente ela será melhor do que aquela que passou dentro do processo evolutivo que a Terra tem. Mas o Kardec é enfático, ele diz o seguinte, olha, de fato há uma nova geração vindo. Essa nova geração será reconhecida, como em geral na teoria espírita, né, por dois aspectos, pela inteligência e pela sua grande capacidade intelectual e pela sua capacidade inata do bem, de fazer o bem. Bom, veja como é flagrante, claríssima a distinção entre o que diz Kardec e o que escreve esse sujeito no livro dele. Veja, não posso entender que uma criança que, para cumprir a sua missão, tire da frente os seus pais de qualquer um, com esse grau de violência, matando, etc, etc, etc. Não faz o menor sentido, isso é absolutamente contrário a qualquer espírito de Kardec, seja do seu espírito científico de conceber o processo de conhecimento, que é esse que eu citei aqui, seja nas suas palavras, que é essa geração será conhecida pelo seu grau de adiantamento moral e intelectual. Porque no espiritismo, e acho que essa é uma coisa importante, nós, seres humanos, tendemos a achar que uma pessoa muito inteligente do ponto de vista intelectual é elevada. Pela nossa história ocidental, etc, etc, etc. De achar que sempre aquele que vem e consegue enxergar coisas que eu não enxergo, e consegue escrever coisas que eu não consigo entender, é mais evoluído. Então a gente tem essa relação do sujeito muito inteligente ser mais evoluído. Isso não é verdade. Porque dentro da concepção espírita, o evoluído não é o cara mais inteligente, não é o sujeito mais inteligente. É o sujeito inteligente, mas que carrega um alto grau de moralidade. Que nós podemos ver isso, e aqui usando a linguagem espírita, estou falando também para o espírita, que nós podemos ver isso na figura de Jesus, nós podemos ver isso na figura de São Francisco de Assis, nós podemos ver isso na figura de Buda, de Mahatma Gandhi, etc, etc. Que carregaram um alto grau de inteligência e capacidade intelectual, mas ao mesmo tempo foram sujeitos altamente moralizados, não no sentido moral, nesse sentido assim, piegas, ou nesse sentido catequético, mas que tinham virtudes morais altamente desenvolvidas. Essa é a nova geração da que Kardec fala. Então, eu até poderia usar aqui como exemplo, para isso que a gente está conversando aqui, veja, pega o exemplo de São Francisco de Assis, né? Que dentro dessa concepção de Kardec, seria um espírito elevado, altamente inteligente e altamente moralizado. O seu pai, Pietro Bernardone, na história, o impedia também da sua missão. Porque ele era um sujeito voltado todo para o dinheiro, para o capital, ele achava absurdo o que Francisco fazia. Ele achou absurdo a missão de Francisco. Mas Francisco não precisou matar o seu pai, ele abandonou o seu pai, a sua família. Mas ele fez isso da maneira mais generosa possível. Jamais negou ao seu pai qualquer gesto de amor e carinho quando o seu pai quisesse. Então veja como é flagrante aquilo que Kardec pensa, talvez, de um espírito evoluído, né? E aquilo que essa literatura coloca como sendo um espírito iluminado que viria aqui resolver os problemas do planeta. Outro problema em relação a isso, nós no mundo, e eu acho que isso é uma questão espírita,
nós nos educamos coletivamente, não há salvadores, não há um salvador, não há um grupo de espíritos salvadores que vem à Terra para nos salvar, para nos levar para lá, etc. O que existe é sujeitos mais evoluídos, menos evoluídos, num processo de educação mútua, que se educam mutuamente e uns ajudam os outros dentro de um processo que é um processo evolutivo. Então não há um grupo que vem elevado, puro, para nos salvar. Né? Nem Jesus, que foi o espírito mais puro que passou por esse mundo dentro do espiritismo, é o salvador. O espiritismo não entende como salvador, ele entende aquele sujeito como alguém que veio mostrar, como educador, que veio exemplificar. Amorosamente, generosamente, ele não matou ninguém, ele pode ter sido até firme, mas não matou ninguém, não destruiu ninguém. E Jesus é um caso típico também. Veja como ele trata a sua família. Ele não ficou ligado, mas não precisou matar a sua mãe. Aliás, parte deles participaram do projeto de Jesus. Ele conquistou para participar do seu projeto. Eram espíritos ligados a ele para trabalhar. Não precisou fazer isso, tirar do seu caminho, violentamente, etc. Então, eu acho que esses são problemas pelos quais o espiritismo é impossível de aceitar teorias como essa. Não, de novo, e para finalizar essa questão, não que o espiritismo seja uma doutrina fechada, é uma doutrina aberta, é uma doutrina dinâmica, como Kardec concebeu lá na Gênese e durante a obra toda. Mas para serem incorporados conhecimentos é necessário os critérios científicos. Foi assim que Kardec fez e foi assim que ele concebeu. E acho que ele tem absoluta razão nisso, porque um processo de conhecimento que não envolva busca sincera, racional, que não envolva lógica, que não envolva bom senso, que não envolva investigação, que não envolva pesquisa, dificilmente a gente pode dizer que esse conhecimento ele tem validade, não é? Porque tem que passar por determinados critérios, que são critérios que têm objetividade, que são critérios que têm o uso daquilo que nós ocidentais e mesmo os orientais usam como racionalidade, para você poder separar o que é certo e o que é errado, você poder classificar, para você poder entender, interpretar, etc. Então, Kardec foi preciso, foi brilhante. Aliás, essa é a contribuição que o espiritismo dá no processo. Porque as pessoas se esquecem muitas vezes que durante muito tempo na história da humanidade, qual foi a postura da humanidade em relação às mensagens que vieram do mundo superior? Sempre de aceitação cega, né? Então vinha lá o profeta, revela, porque o profeta, a autoridade do profeta faz revelar. Beleza. A autoridade do médium hoje, dentro do espiritismo, é médium A, médium B, médium C, é um médium que então nós entendemos, né? Que é um médium respeitável, então por que ele disse é válido? Não, esse princípio, o espiritismo não concorda com esse princípio, já não concordava antes, não concorda hoje. Porque, para o espiritismo, o critério não pode ser a autoridade de quem fala, nem a autoridade do médium, nem a autoridade do profeta em si. Para o espiritismo, primeiro, tem que ter critérios racionais para se aceitar isso, e essa mensagem tem que ter um valor para ser aceita, que passou pelos critérios racionais e que tem um valor para ser aceita com alguns critérios que estão lá no livro dos médiuns, né? A linguagem é importante, se essa mensagem tem um grau de elevação no sentido de ser humanitária, se ela integra a humanidade, se ela é respeitosa. Então, enfim, tem uma série de critérios que não dá para falar todos aqui, mas é isso. Então, a contribuição que o espiritismo dá é exatamente essa. Ele dá essa contribuição na história da humanidade e Bem, pessoal, é isso aí, né? Ele conclui aqui o pensamento, obviamente que não podemos apresentar tudo, mas vimos aí, né, os dois posicionamentos do Divaldo Franco, inclusive o Bigueto em um momento citou o Divaldo Pereira Franco, as citações que ele fez foi em relação ao médium americano Lee Carroll, tá? Teve gente aí que confundiu, que pegou aí pela metade e está achando que está falando do Divaldo Franco. Não, se trata, né, do médium, de um suposto médium americano que diz ter recebido um espírito de extraterrestre que mora no Sol e começou a partir daí desenvolver essa tese sem comprovação nenhuma, né, das crianças índigo. Inclusive, né, como vocês viram bem, posicionando verdadeiros sociopatas como sendo espíritos de uma ordem já elevada, espíritos já
evoluídos, espíritos já de um patamar espiritual superior, algo que confronta, né, com o espiritismo. Vocês viram aí, todos aí vocês viram. Mas é claro que nós sempre aqui no Polêmica Espírita, sempre, obviamente, respeitamos as opiniões, né? Quem quiser ainda acreditar nesta existência de crianças índigo, cristais, diamante, arco-íris, porque o comércio continuou, né, por parte da seita, porque, obviamente, o tempo foi se passando, então as crianças índigo já teriam reencarnado todas, então, obviamente, que eles vão continuar dizendo que agora estão reencarnando as diamantes, as arco-íris, as violeta, e as cristal, etc., etc. E, obviamente, né, não sabemos hoje o posicionamento do médium Divaldo Franco sobre isso. Esse vídeo aí tem deve ter mais ou menos uns 10 a 15 anos, né? Ele, pelo que eu sei, não voltou a falar sobre isso, mas também, por outro lado, não sabemos que ele tenha renegado essa tese, o que deveria ter feito caso, né, tivesse notado que se trata de algo sem nenhum respaldo, nem no espiritismo e nem na ciência. Paulo, suas considerações, então, para nós caminharmos para o fim do nosso programa de hoje. É isso aí, Arthur. Eu acho que foi muito válido esses 2 programas, porque eu acho que deixa as coisas bem às claras, tá? O grande problema que a gente vê no movimento espírita, e o pessoal acho que até comentou isso, é esse endeusamento das pessoas. Isso é natural, não tem nada de errado nisso, mas o endeusamento muitas vezes leva a gente a crer em tudo que a pessoa fala, sem a possibilidade de análise nenhuma. Fulano falou, tu tá certo. Não é bem por aí, tá? Eu acho que a gente tem que questionar tudo, tá? Inclusive, assim, não sei se você lembra que o Herculano Pires, né, ele cita uma frase de Leon Denis, que não é exatamente o que Leon Denis falou, né? Que a alma dorme no mineral. Ele não falou isso, ele fala que dormita na planta, né? Então, essa questão de a gente buscar as fontes também são importantes para a gente, como pesquisador, e poder entender melhor o assunto, né? Porque a OB falou, não, vamos lá ver se a fonte fala isso, ou outras opiniões, que você trouxe aqui do Alessandro, e isso é importante para o nosso próprio conhecimento e, principalmente, para o discernimento, o que está certo, o que está errado. Isso é importantíssimo. Valeu mesmo, tá? Sem dúvida, Paulo. A nossa intenção realmente foi mostrar, né, as bases disso aí, como fizemos no primeiro programa, o que os teóricos disseram, o desenvolvimento disso, né, porque acabou essa história sendo desenvolvida pelo tal médium e sua esposa, que não são psicólogos, né, como foi dito. E aí depois apareceu esse espírito Crion aí, né, dizendo uma série daquilo que nós realmente, coisas que não são comprováveis, né, que obviamente não teve nenhuma comprovação, nenhuma prova, que mudança de DNA, inclusive isso é muito comum, né, nas seitas ufológicas, dizendo que os ETs estão operando a mudança do nosso DNA, quer dizer, teorias místicas, né, como já dissemos, sem nenhuma espécie de embasamento. E aí, né, depois de trazermos o Divaldo, reiterando tudo isso, trouxemos aquele, né, separamos aqui justamente partes do vídeo gravado pelo Alessandro Bigueto, né, que voltado para a educação, tem formação em filosofia, enfim, né, me pareceu assim bem preparado e sendo bem claro na proposição dele de não aceitar a tese das crianças índigo dentro do nosso movimento espírita. Bem, pessoal, então, vemos aqui, né, vimos que vocês aí têm participado e participaram bastante aqui no dia de hoje, né, não temos nenhuma pergunta, nenhum questionamento, pelo menos que eu tenha visualizado aqui. Sheila Siqueira, por exemplo, dizendo aqui ao final, agora que estou sabendo sobre essas crianças índigos,
pois nunca me interessei. Agora ficou bem esclarecido sobre esta farsa. Realmente uma farsa de uma seita mística, né, esotérica, e que realmente nós vemos aí que carece de muita racionalidade. Bem, aí temos a participação do Vladimir Cabral, né? E a Liliane também falando que eu ouvia falar, nunca achei interessante. Bem, pessoal, então estamos aí por encerrado o nosso Polêmica Espírita, esse é o nosso 69º programa, e na quarta que vem estaremos de volta em mais um programa, onde, obviamente, a tônica serão sempre esses temas controversos, polêmicos, quentes, e com o objetivo, obviamente, de informar. Claro, sempre dando a liberdade, né? Não temos qualquer pretensão de fazer a cabeça de ninguém, sempre somos aí os defensores da liberdade de consciência, de opinião, né? Que sempre deva prevalecer, mas, obviamente, temos um compromisso de passar para vocês sempre os dois lados da moeda, e não tem como a gente ficar perante a um assunto como esse completamente neutros, porque os erros doutrinários, os equívocos ficaram, pelo menos ao nosso ver, meu, do Paulo, e na maioria de vocês, bem claros, né? Ficaram aí bem patentes, né? A total incompatibilidade dessa tese com o que nos ensina a doutrina espírita. Então, um forte abraço a todos, tenham aí uma boa noite e nos vemos na próxima quarta-feira, pessoal. Até lá.